Salve todo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Feliz de estar com os irmãos aqui. Não é quinta-feira, mas a alegria é a mesma, viu? E ainda mais. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus e a pastora Luciana, a pastora Ezequiel, pela oportunidade, pela confiança. É motivo de honra, irmãos. Levar a palavra do Senhor, seja em cima de um púlpito, seja numa praça pública, seja em um ponto de pregação, é honra da parte de Deus. Nunca se negue aquilo que Deus está convidando você a fazer, porque Ele está lhe dando honra. Amém? Amém. Agradeço também a cada irmão aqui presente. Gostaria de compartilhar com os irmãos o capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do verso 16. Glória a Deus. Amém. Vai dizer assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmão, senta dando glória. Amém. Jesus é bom. Ele cuida da gente. Por isso que a gente está aqui. Como foi falado pelo pastor Sebastião, grandes são as pelejas que são levantadas no reino espiritual contra a nossa vida. Mas nós temos um guarda. O guarda de Israel. E esse guarda de Israel, ele é conosco para nos livrar de todas as pelejas. E quando a gente vai entender aqui, meus irmãos, esse desabafo de Paulo, quando a gente antecede os capítulos 3, os capítulos 2, a gente vê Paulo sofrendo uma grande perseguição ministerial. Ou seja, o que acontece aqui neste contexto da vida de Paulo? Se levantam homens de lá da igreja de Coríntios e falam contra o seu ministério. Mas o que esses homens têm para alegar que o ministério de Paulo não seria efetivado por uma chamada divina? Simplesmente eles vão alegar exatamente a vida e sofrimento de Paulo. Ou seja, Paulo era um homem de dores, um homem sofrido, que apesar de vir de uma família tradicional, não é? Vir de uma certa zona de conforto, teve o melhor professor, teve a melhor academia, tinha uma formação acadêmica excelente. A própria Bíblia nos relata isso, quando nos informa que ele falava várias línguas. E só uma pessoa muito estudada, só uma pessoa de família tradicional, só uma pessoa de posses poderia falar tantas línguas. E teria um professor, assim como Paulo teve, um professor tão renomado, não é? E a gente vai entender que o Paulo ele vivia numa certa zona de conforto. Ele tinha um cargo muito promissor dentro da sociedade. E isso já vinha muito também do pai dele. O pai dele, ele era judeu, porém ele também possuía identidade romana. E só pessoas que tinham um certo poder aquisitivo poderiam ter essas duas naturalidades, essas duas certificação, não é? Como se fosse apto a exercer aquela cidadania, tanto romana quanto judia. E Paulo assim estava ali, em
sua certa zona de conforto, até certo momento em que a inquietude do seu coração fazia com que Paulo perseguisse os judeus ferrenhamente. Paulo ele tinha o intuito no coração de acabar com os judeus, tanto que o encontro de Paulo foi justamente em busca de instâncias superiores. Ele se dirigia a pessoas que podiam ali lhe dar o aval para acabar com a raça dos judeus, popularmente falando. Mas é aí justamente que acontece o encontro de Deus na vida de Paulo. E desse encontro, até esse contexto do capítulo 4, a partir do verso 16, rolaram muitas águas na vida de Paulo. E Paulo teve muitas experiências com Deus. Inclusive ele vai relatar também no capítulo 15, se eu não estou enganada, das experiências espirituais que ele tinha com Deus. Porém, mesmo homem de experiências espirituais, mesmo homem com caráter já provado por Deus, mesmo homem com a fé ali inabalável, Paulo agora estava sendo acusado ali de não ter sido chamado por Deus, de não ter o seu ministério aprovado por Deus. Mas interessante que não encontravam provas, não é, para se apoiarem, para acusar Paulo de simplesmente exercer o ministério que não era seu. Não tinha provas contundentes contra Paulo. Então se levantaram alegando sobre o sofrimento que Paulo passava, porque tais homens não acreditavam que uma pessoa que estava passando tanto sofrimento como Paulo poderia ser chamado por Deus. E quando a gente vai entender a profundidade, meus irmãos, aqui da resposta de Paulo, do desabafo que Paulo faz, quando a gente vai ler o título do capítulo 3, diz assim: a excelência do ministério da nova aliança. Paulo, ele foi um homem que viveu, não é, a partir do primeiro século, e ele viveu o ministério da nova aliança. E aí Paulo vai dizer: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é o desabafo de Paulo, quando ele relata que nada vinha dele, mas ele se apoia tão somente a quem nele estava, o Espírito de Deus. Ele deixa bem claro aqui: mais o Espírito vivifica. Então a vida que havia dentro de Paulo, a força que fazia Paulo continuar, era vivificada pelo Espírito da verdade. Paulo deixava bem claro quando ele relatava. Ele nunca falava de si mesmo, mas ele falava daquilo que o Espírito o dirigia. Tanto que em várias de suas viagens missionárias, quando ele pensava em ir para um lugar, Deus direcionava a vida de Paulo para outro lugar. E as atitudes de Paulo eram permeadas por oração, junto com as igrejas, junto com os missionários que estavam junto com Paulo. Nunca nada era decidido sozinho, e nunca nada também era decidido tão somente pela visão humana, mas era resultado das orações que assim o faziam e resultado do que o Espírito colocava no coração de Paulo. E no verso 12, aí agora ele vai contar o seu segredo, não é? Agora ele vai revelar por que ele não desanimava. Ou seja, queriam dizer: olha, se Deus fosse por você, você não passava por tudo isso aí, Paulo. Mas, meus irmãos, Paulo foi um homem que ele teve que deixar muita coisa para trás. Talvez se ele vivesse na zona de conforto anterior, ele nem sonhasse o que seria esse sofrimento, até privação, meus irmãos.
Porque até onde entendemos, a família de Paulo era tradicional, ele tinha uma vida muito boa, mas a gente vê vários relatos, né, de Paulo se comunicando e as igrejas também mandando para Paulo ali muito do que eles precisavam. Então ele teve que abrir mão de muita coisa para viver a chamada espinhosa do Evangelho. E aqui está o seu segredo. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. O que é que Paulo estava dizendo, meus irmãos? Mesmo ele talvez envelhecendo, mesmo ele talvez passando ali por lutas, por açoites, como viveu, apanhando, talvez já enfraquecido fisicamente falando, mas ele relata aqui que o homem interior se renovava a cada dia. E quando a gente vai pensar nisso, quando a gente vai ter ciência do que seria esse homem interior, nada mais, nada menos do que a alma e o espírito de Paulo. Esse sim se renovava a cada manhã. Porque é muito importante que nós entendamos que vivemos sobre duas dimensões, sobre duas esferas, não é? A esfera exterior, que relata o nosso físico, as nossas limitações, aquilo que passamos, aquilo que vamos passar por causa do tempo, não é? As limitações humanas fazem menção ao nosso corpo exterior. Mas o nosso corpo interior, meus irmãos, é a nossa alma. Essa é forte, porque ela é permeada nada mais, nada menos do que pelo Espírito de Deus. E essa, se a gente alimentar, ela não se corrompe. Assim como Paulo aqui relatava, cada dia se renova. Glória a Deus. E ele ainda vai relatar também que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, que não tem comparação. Meus irmãos, os olhos de Paulo estavam voltados para a eternidade, para as coisas do porvir. Paulo não estava apenas se limitando a essa vida terrena ilimitada, que perece. A gente chega aqui hoje e a gente tem prazo de validade. Mas Paulo tinha ciência que a alma dele, essa não tinha prazo de validade. Essa não tinha prazo de limitação, de crescimento. Assim a sua alma, assim a minha alma. A gente não tem limitação de crescimento. E se nós alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito com a palavra, a gente só tende a crescer. Assim como Paulo relata em seu entendimento. Então, o desígnio e o efeito das aflições, Paulo tinha consciência que trazia para ele um peso de glória. Mais uma vez, ele estava ali voltado com os olhos para a eternidade. Paulo sabia o que ele ia viver junto com Cristo. Paulo sabia exatamente o que ele ia viver junto com Deus. E ele relata aqui que não tinha comparação, ou seja, as coisas do porvir, as coisas da eternidade, não tem comparação com aquilo que eu e você estamos vivendo essa noite. Por isso, alegre seu coração. Se alegre, se apoie na palavra de Deus. Isso vai passar. Essa luta, ela tem prazo de validade. Só mais um pouco e o que há de vir virá sobre a tua vida. Se apoie nas promessas de Deus. Se apoie na palavra de Deus. Porque essas não têm fim. Essas não se limitam. Essas são atemporais. Glória a Deus. Ele diz aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque essas são eternas. Glória a Deus. Aqui em Hebreus 11 vai falar que a fé é um firme fundamento das coisas que não se veem. Mas eu quero dizer mais a você, eu quero ir ainda mais além. Porque aqueles que verdadeiramente vivem uma
fé permeada pela palavra de Deus, ele não está dando um passo no escuro, mas ele sabe exatamente em que ele está crendo. E ele sabe exatamente em que ele está crendo, porque ele está acreditando. Aleluia. E Hebreus 11:3 vai dizer assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. Ou seja, Hebreus se refere a dois mundos. Dois mundos. E quais seriam esses mundos? O mundo físico e o mundo espiritual. Glória a Deus. E quando a gente vai para Hebreus 11, que fala da fé, o firme fundamento nas coisas que não se vê. Não se vê no mundo físico, mas no mundo espiritual. Quem crê sabe exatamente o que está vendo, meus irmãos. Aleluia. Quem crê sabe exatamente aquilo que está acreditando. Glória a Deus. E quando a gente olha para a vida do pai Abraão, a gente vê exatamente o exemplo de fé. Para não falar a própria fé em pessoa. Não é isso? Quando a gente vê a morte de Estevão também, Estevão estava morrendo, meus irmãos, apedrejado. Não foi de um tiro, de uma facada que rasgou o seu coração, matou, não. Foi apedrejado aos poucos. Mas Estevão estava com os olhos voltados para a eternidade. Estevão estava voltado para esse primeiro mundo espiritual. E o que é que Estevão via? Os céus abertos. Aleluia. E o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Estevão não estava se apoiando no mundo físico, na sua visão física, não. Estevão estava se apoiando no portal da sua fé. E o portal da fé que Estevão estava se apoiando levava ele para o mundo espiritual, o qual, em meio ao sofrimento, ele conseguia ver Deus. Glória a Deus. Isso é deixado bem claro no texto. Então, esse versículo me chama muito a atenção sobre os dois mundos. Isso amadurece muito a minha fé, meus irmãos. Porque a gente passa muito tempo, pastora Luciana, querendo entender tantas coisas. E a gente se apoia numa fé, às vezes, que a gente não consegue enxergar. E desde que a gente se inteira na vida como cristão, a gente só escuta dizer que a fé a gente não precisa entender, mas que a gente precisa não somente crer, e que é o passo do escuro. Mas hoje eu acredito que a fé não é o passo do escuro. Aleluia, glória a Deus. Quando você se apoia na palavra, nas promessas de Deus, você sabe exatamente aquilo que você está vendo. Porque os seus olhos estão voltados para a eternidade. E os seus olhos estão voltados para o mundo espiritual. Aleluia. E a fé, ela abre o portal para esse mundo. Nós vivemos em um mundo físico. Porém, a nossa fé nos habilita a olharmos para o portal desse mundo espiritual. E ainda digo mais, nos habilita muitas vezes, conforme a vontade soberana do Senhor, de entrarmos nesse mundo espiritual e tomarmos posse das promessas de Deus na vida da gente. Eu não quero dizer para você, querido ouvinte da palavra de Deus, querido e amado irmão, que tudo aquilo que nós determinamos por meio da fé, a gente vai alcançar. Mas eu quero dizer para você que aquilo que está determinado, em primeiro lugar, pela palavra de Deus, Ele nos condiciona por meio da fé a alcançarmos e a vivermos. Aleluia, glória a Deus. Porque diante de nós está uma porta aberta para esse mundo espiritual. E a gente demora um pouco a aprender isso. Mas os filhos das trevas, meus irmãos, eles já aprenderam muito rápido. Eles já aprenderam muito rápido que os portais espirituais são abertos. E que muitas vezes, através dos portais espirituais, muitos conseguem
mal para a vida de algumas pessoas. Mas é claro que eles não buscam no mesmo reino, no reino de luz, no reino de amor. Os portais da nossa fé dão acesso ao reino de Deus. Mas eles entendem sobre esses portais, sobre essa porta aberta para o mundo espiritual. E eles se dedicam tanto para isso, eles creem e eles acreditam, tanto que muitas vezes conseguem até o mal. Porque muitas vezes eles têm mais ciência do que nós sobre essas portas abertas e sobre esses portais para a vida espiritual. Meus irmãos, esse é um assunto tão complexo, não é? Que a gente precisava fazer um estudo muito profundo. Eu, como servo do Senhor hoje, eu entendo isso, que a gente precisava se aprofundar mais nas coisas espirituais, tomarmos mais posse daquilo que nos é por direito, por herança, que estão aqui como promessa. Não é aquilo que alguém falou para a gente, é que está aqui por promessa. E a gente só precisa crer, a gente só precisa confiar e viver. Abraão, para viver as promessas de Deus na vida dele, a primeira coisa que Abraão fez foi crer. Segunda coisa que Abraão fez foi obedecer. Terceira coisa que Abraão fez foi renunciar, meus irmãos. E ele viveu a promessa de Deus. E a gente vê a fé desses homens de Deus. Quando a gente vai para a galeria da fé, a gente consegue entender isso. Que a fé desses homens era muito vivificada. Porque os olhos deles estavam muito postos na eternidade. E eles sabiam exatamente sobre esses dois mundos, que é o mundo físico e o mundo espiritual. E eu quero dizer para você que muitas das coisas que a gente vive hoje, primeiro se concretizou no mundo espiritual, seja para o mal ou para o bem. Primeiro começou lá. Glória a Deus. Quando a gente vai entender sobre Daniel, a gente viu que já tinha saído a ordem para Daniel. Deus já tinha liberado sobre a vida de Daniel uma palavra. Mas as orações de Daniel foram impedidas. Quando a gente vai entender a profundidade disso, a gente para analisar, meus irmãos, a profundidade do mundo espiritual. Por isso que se faz necessário a gente ter atenção redobrada com os servos do Senhor. Porque como o pastor falou aqui, o mundo espiritual ele não brinca. Se a gente acreditar nele ou se a gente não acreditar, ele existe. Se a gente acreditar nele ou se a gente não acreditar, ele é uma constante. E se você não se agarrar nos portais da fé, nos princípios divinos e nas promessas que Deus tem deixado para a sua vida, você pode, como servo do Senhor, você pode sofrer um pouco quando você não se decide. O que eu quero dizer para você, o que eu quero para ser mais claro, principalmente quem está fazendo a obra de Deus, não brinque. Você está diante de portais espirituais. Enquanto você se distrai, as forças espirituais não se distraem para cercar a sua vida. Por isso que é importante a gente estar ali de atalaia, joelho dobrado. É na rua e conversando com Deus, é em casa e conversando com Deus, é conversando com alguém, mas com os olhos espirituais abertos para o que está por trás daquela conversa, o que está por trás de certas atitudes, porque o mundo espiritual não brinca. Mas eu quero levar você agora para a vida de Abraão, lá em Gênesis 15, a chamada de Abraão. Deixa eu ver quanto tempo tem. Meu Deus, 10 minutos, vou correr aqui com o pastor. Gênesis 15. Glória a Deus. Ele é muito bom, muito A partir do verso 1 vai dizer assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande.
Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e disse: olha para os céus, quantas estrelas, Abraão, se é que podes. Ele disse: será assim a sua descendência. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia não deixa claro se isso foi de dia, se isso foi de noite, mas mesmo que tenha sido à noite, impossível seria para Abraão contar as estrelas do céu. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero voltar para a visão natural, física e a visão espiritual. Deus queria que naquele momento Abraão fechasse os olhos, que Abraão imaginasse, que Abraão vivesse ali em sua mente por um momento o que Deus estava prometendo para ele. Porque muitas vezes o que limita que o milagre físico aconteça quando já liberado no mundo espiritual é aquilo que está na nossa mente. É aquilo que a gente consegue visualizar mesmo sem ver. Não pelos portais do mundo material, físico, mas pelos portais do mundo espiritual. E eu imagino que Deus queria que Abraão entrasse ali no momento nos portais do mundo espiritual e conseguisse ali imaginar. Ele jamais poderia contar as estrelas do céu, principalmente se fosse de dia sem estrelas. Mas eu penso que naquele momento eu queria que Deus fizesse com que Abraão ali fechasse os olhos e já se visse vivendo a promessa de ter ali sua grande descendência. Aleluia. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei dos caldeus para te dar por herança essa terra. E perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como sabe que irei possuí-la? E Deus respondeu: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola de pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu e pôs em ordem metades, de fronte umas às outras, e partiu as aves. Aí no verso 17 vai dizer: isso sucedeu depois do sol, houve dessas trevas e fogareiro fumegante, uma amostra de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Meus irmãos, se Deus quisesse fazer com que Abraão vivesse essa promessa sem exigir exatamente nada de Abraão, os irmãos creem que assim o Senhor faria, mas Deus pede. E essa época aqui era uma época de sacrifício. Quando a gente entende sobre a nossa aliança, a gente vai entender que o sacrifício foi Cristo, o Cordeiro ressuscitado, imaculado, que teve o sangue derramado ali por expiação dos nossos pecados. Mas nessa época da antiga aliança, a gente sabe que eles viviam sob o sistema de sacrifício. E Abraão ali, seguindo os preceitos da época, não é? Ele faz esse sacrifício, esse ritual ao Senhor. Não só esse, mas a gente vai ver Abraão fazendo outros rituais, outros sacrifícios. Mas o maior deles, que Abraão se dispôs a fazer, meus irmãos, foi a obediência. Assim também como Paulo teve que abandonar a sua zona de conforto. Ou seja, Abraão era dono de rebanhos. Abraão tinha ouro, tinha prata, a palavra de Deus vai dizer. Mas Abraão teve que abrir mão disso tudo. Abraão já vinha de uma família tradicional, não é? Seu pai, Terá, que vinha de lá dos caldeus, até então se sabe que
era instrutor, uma profissão mais ou menos parecida com o instrutor, não se dava o nome na época, claro. Então a família dele, assim como a família de Paulo também, não era qualquer não. Então ele teve que abrir mão de muitas coisas. Abraão, quando sai da terra de onde Deus lhe tirou, ele leva consigo a sua esposa, alguns bens, não é? Móveis que ele podia levar, e alguns criados que lhe seriam úteis, alguns dos seus trabalhadores que ele seria útil, mas ele deixava para trás lá a sua terra natal, deixava para trás, abria mão do seu conforto, entre outras coisas, assim como Paulo abriu mão. Então Abraão, ele teve que obedecer. Abraão obedeceu, sacrificou, não é? A gente vê bem claro aqui que o que Deus colocava no coração de Abraão, ele fazia, e renunciou. E a gente vê aqui, ó, no verso 18, que o Senhor, logo depois desse sacrifício, desse ritual que Abraão faz, quando chega o sol, Deus vai ali complementar, reforçar ainda mais a promessa. Agora falando sobre a terra, do Egito até o rio Eufrates, seria da descendência de Abraão. Mas Abraão teve que viver os princípios para ver as promessas cumpridas na sua vida. E nesta manhã o Senhor me falava isso. Senhor, eu preciso levar para a tua igreja aquilo que o Senhor quer que eu fale. Aleluia. Não aquilo que eu quero falar. E aí eu não fui trabalhar, eu confesso aos irmãos que eu fiquei um pouco perturbada, porque entre alguns estudos que a gente tem separado, né, eu sempre, quando vem algo, eu estou louvando, às vezes no meu momento ali de interação com o Senhor, me vem uma palavra, eu sempre escrevo, eu tenho meu bloquinho, mas eu gosto que Deus me dê aquilo que Ele deseja que eu fale. E eu ali em casa, o Senhor falou para mim: minha filha, precisa-se viver princípios, cumprir princípios para viver as promessas. E logo eu lembrei, meus irmãos, um hino que é quase um hino oficial das igrejas hoje em dia, que eu canto tanto ele. Eu amo esse hino. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, a promessa vem de quem não erra, o Deus de obras completas, que já fez cumprir na hora certa. Eu acredito que talvez esse seja um hino oficial de cada irmão aqui presente. Mas, irmãos, Deus falava para mim sobre cumprir princípios para viver as promessas. Aleluia, glória a Deus. Querer o Deus das promessas para depois viver as suas promessas. Querer conhecer a Deus para depois viver as suas promessas. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente conhece a Deus, quando a gente passa a conhecer, quando a gente passa a ter sede de buscá-lo, a gente já tem a maior das coisas, que é a presença dele. E tudo que eu e você almejamos no nosso coração se torna muito pequeno para aquilo que ele tem nos prometido como herança, que é o seu Espírito, que é a sua presença, meus irmãos. Aleluia. E logo eu entendi que o Senhor queria que eu falasse para a igreja sobre buscar a sua presença, sobre colocá-lo na frente de tudo. Glória a Deus. Sobre não viver de almejar apenas as promessas de Deus, mas viver a maior das promessas, que é a sua presença na sua integralidade. Procurar viver na sua integralidade os seus desígnios, procurar viver na sua integralidade os seus princípios, meus irmãos. Esses homens da galeria da fé, eles viviam princípios divinos que estão na palavra de Deus. Eles viviam permeados por essa palavra. A sede desses homens não eram as promessas de Deus, mas era o próprio Deus das promessas. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer, pastor Sebastião, não desista daquele trabalho. Não desista. Eu desabafava aqui na escola bíblica dominical da dificuldade que
trabalho ali, não é aquele pequeno trabalho onde eu tenho como, depois do Espírito Santo, meu assistente, que são 5 ou 6 crianças, e muitas vezes estamos eu e ele, mas o Senhor tem dito para mim, não pare. E eu já tenho visto o fruto por meio da fé daquele trabalho. Eu tenho relatos de pessoas que desabafam comigo, olha, aquela palavra confrontou o meu coração. Eu estava em casa e aquilo mexeu comigo e Deus levou uma outra serva para mim essa semana e falou ali comigo. E eu tenho visto por meio da fé as sementes ali plantadas. E eu tenho visto florescer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tenho relatos também de Um outro ponto de pregação aqui da Assembleia de Deus, no qual a dona da casa fechou por um tempo. E ela desabafando com a gente, ela disse que fechou porque muito tempo ali não ia se converter uma pessoa. Mas depois ela passou a entender que o mundo espiritual não funciona no nosso tempo. Aleluia, glória a Deus. Primeiro as sementes estão plantadas. Primeiro aconteceu no mundo espiritual para depois vir para o mundo material. E esse espaço de tempo entre o que aconteceu lá, o que já foi permitido por Deus até o cumprimento da promessa, requer a minha fé e a sua, a confiança minha e a sua, não naquilo que não estamos vendo, mas naquilo que acreditamos por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Abraão, ele creu, por isso ele viveu. Vou resumir 5 minutos no pastor. Eu passava a noite toda, porque a gente fala das coisas de Deus, é muito maravilhoso. Uma fita passa assim na nossa cabeça, meus irmãos. Quando a gente vai ver ali em 2 Reis 6,14, a gente vai ver Eliseu. Estava cercado ali, carros e cavalos viriam ali. Não é o encontro de Eliseu, mas Eliseu estava tranquilo, porque a fé dele estava no portal espiritual. Ele sabia exatamente o que teria ali em seu favor. Ele acreditava piamente na provisão de Deus sobre a vida dele. Mas aí ele teve que acalmar o coração, não é, daquele que estava com ele, com Eliezer, o seu criado, porque Eliezer sentiu medo e ele pediu para Deus: Deus, abre os olhos do moço para que o moço veja. Aleluia, glória a Deus. E às vezes é necessário que eu e você peça a Deus que abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar aquilo que os nossos olhos carnais se limitam a ver. Aleluia, glória a Deus. É necessário que eu e você estejam com os olhos voltados para o portal da eternidade, para o portal das coisas que não se vê dentro de uma visão humana. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Deus abriu os olhos do moço e o moço viu. Glória a Deus. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite que é aquela causa difícil, o qual talvez você não veja a solução, que o Senhor vai abrir os teus olhos. E Ele vai ver por um momento, vai mostrar a você, para acalmar o seu coração, que Ele está no comando e que já saiu a ordem. Então somente espere entre a ordem e o cumprimento da promessa da palavra de Deus. Tem um tempo de espera, mas com seus olhos espirituais, feche os olhos e já veja, já vá tomando posse das promessas de Deus na sua vida. Lá também em 2 Crônicas 20:12, Josafá estava ali. A Bíblia vai dizer que Josafá ele sentiu um medo, mas que naquele momento ele tem uma atitude, não é? Uma atitude ali de verbalizar a fé que estava voltada para o mundo espiritual. E ele disse: Senhor, não sabemos o que fazer diante de toda essa multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer para você essa noite, muitas vezes só é necessário que os nossos olhos estejam postos em Deus e em mais nada. Tire tão somente o seu olhar da dificuldade, da dor, do problema, porque isso neutraliza a tua fé, mas coloca os teus olhos postos em Deus. Aleluia, glória a Deus. E gostaria de continuar, mas o tempo não dá, então a gente vai parar aqui onde ficamos e eu vou deixar para a sua meditação para finalizar. Não é só Lamentações 3:21. 3:21.
aquilo que te traz esperança. Jeremias, nesse capítulo 3, ele começa a verbalizar toda a tormenta que ele passou. Foi humilhado ali. Ele relata que até os ossos dele foram quebrados, mas isso é uma linguagem, metáfora, do qual ele fala que o sofrimento dele foi muito grande. Mas ele relata ali em todo o capítulo 3, porém, no final, Jeremias é iluminado ali pelo Espírito da verdade. E ele cai em sua sã consciência, relatando ali que precisa trazer na memória apenas aquilo que o traz de esperança. Leve no seu coração essa palavra e a partir de hoje tente enxergar pelo portal espiritual da fé e nas horas de mais dificuldade traga à memória aquilo que te traz esperança. E aquilo que nos traz esperança está aqui, ó. Nada mais, nada menos do que as promessas do nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe. Glória a Deus. Cada pé, irmãos, graças a Deus, no Pai do Senhor. Quinta-feira tem muito ensinamento da palavra do Senhor. Amém. E sábado de manhã tem consagração. E domingo, culto da família. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos ser gratos nessa noite por essa oportunidade de mais uma vez estar na tua casa, glorificando e exaltando o teu nome, Pai. Nos leve em paz nessa noite, debaixo da tua vontade, Senhor Deus. Continua com a tua igreja, continua com o teu povo, dando uma noite abençoada, reparadora em tua presença, Pai. Continua conosco hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a comunhão, as